Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Fabi Michelotti, sou artesã de costura criativa e hoje nós vamos fazer juntos essa linda necessaire boca de lobo. Olha só que necessaire maravilhosa, um tamanho ideal para deixar dentro da bolsa, toda impermeável, olha aqui por dentro, bem espaçosa, tá? Aqui por fora, ela é de sarja impermeável, estruturei no TNT e no nylon dublado. E aqui por dentro, ó, também impermeável com nylon emborrachado. Então, ela é bem espaçosa, porém bem compacta. Vou te ensinar a fazer esses cantinhos aqui, ó, tudo bem encaixadinho, bem bonitinho. E é ó, tudo encaixadinho, costurinha aqui pra gente passar o nosso arame. Olha só que tamanho fofo para deixar dentro da bolsa, levar no trabalho, tá? Mas antes de começar a aula, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, compartilha com alguma artesã que você gosta essa aula. Já me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar o link também do nosso canal de WhatsApp, Clube da Costura. Se inscreve lá, é um grupo grande de artesãs, onde a gente troca bastante experiências, tá bom? E lá eu também coloco os moldes das aulas que eu faço aqui no canal. Vamos começar então, eu vou passar aqui para vocês todas as medidas certinhos, os materiais, mas também vou deixar tudo na descrição, tá bom? Então, aqui, ó, o tecido principal, vou usar uma sarja impermeável, vou cortar a medida de 30 por 20. E essa caixinha de leite aqui, ela tem 4 por 4, tá? Então, corta 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no nylon dublado, 2 vezes no TNT 120 e 2 vezes no nylon emborrachado, que é o forro, tá? Também vamos usar 30 centímetros de zíper número 5, um cursor número 5, 2 pedacinhos de arames, 27 centímetros cada um, tá? E essa dobrinha aqui eu fiz com 3,5 centímetros. Esse arame aqui eu tô usando o número 12. E para fazer essas pontinhas, né, encapar, eu vou usar a fita isolante. Também vamos usar um pedacinho de 6 por 11 para fazer o terminal de zíper. Vou começar aqui encapando essas pontinhas desse arame. Segundo o meu marido, esse arame aqui é 12, eu não entendo muito bem disso, mas eu acho que dá para comprar até um pouquinho mais fino, tá? Esse daqui eu achei meio grossinho. Ops, acabou aqui minha fita, não tenho mais, ó, acabou. Eu vou pegar uma fita de durex mesmo, aquelas fitas largas, peraí. Ó, essa daqui mesmo, tá? Também dá certo. Então, é só encapar aqui as pontinhas bem bonitinho para não ficar, para não danificar o tecido, né? Para não ficar rasgando nada por dentro, tá bom? Vou deixar aqui também na descrição o Projeto Flora com um super desconto de R$ 197 por R$ 99,90, onde você aprende a mochila em 2 versões, lancheira térmica, estojo e pasta organizadoras e várias aulas bônus. Bom, então agora a gente vai pegar, vamos estruturar o nosso tecido, tá? Então, aqui a parte do forro eu vou reservar, vou pegar só o TNT, o nylon dublado e o tecido, tá? Então, eu coloco aqui o tecido dessa forma, no nylon dublado e o TNT aqui por baixo. A gente prende tudo e vai lá para a máquina fazer uma costurinha de segurança para unir tudo isso daqui. Vamos fazer isso das duas partes. Não tem segredo, faz uma costurinha de segurança em toda a volta e corta o excesso. Pronto, ó, já estruturei, já fiz a minha costurinha de segurança, ficou dessa forma, já tirei aqui o excesso, tá? Agora, a gente vai pegar o zíper, vou selar aqui,
as duas pontinhas, vou destacar e nós vamos fazer a seguinte dobrinha aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a marcação de 5 centímetros, tá? 5 centímetros pra cá, 5 centímetros pra cá, nas duas partes principais. Essa necessaire é muito boa para vender para o Dia das Mulheres, para o Dia das Mães. Muito bom ter também na época de Dia dos Professores, Natal, tá? Para quem faz feira, vende bastante esses tipos de necessaire, tá? Então, marca 5 centímetros e 5 centímetros desse lado também. E agora, a gente vai posicionar o zíper. Então, nós vamos fazer aquela famosa dobrinha, sabe? É meio complicadinho, é meio chatinho, mas faz com calma que dá super certo. Então, vira essa pontinha aqui pro lado do avesso aqui do zíper, joga ela pro lado do avesso do zíper e prende aqui com o alfinete. Tem gente que dá um pontinho, sabe, com agulha e linha, eu prefiro assim. Vou posicionar aqui nessa marcação de 5, na primeira marcação de 5 centímetros. Ó, dessa forma, e vou prender. E aí, a gente vai fazer uma costurinha de segurança até essa outra parte aqui que nós marcamos de 5 centímetros. E o restante nós vamos deixar sem costurar, tá? Agora, ó, para não errar, pega uma parte principal, olhando para outra parte principal para a gente posicionar o zíper da mesma maneira, senão depois o zíper vai ficar um para lá, outro para cá, não vai dar certo, tá? Então, coloque um espelho de frente para o outro, faça novamente aqui a dobrinha do zíper, joga essa pontinha aqui pro lado do avesso do zíper, prenda com o alfinete. Dessa forma aqui, e posicione também naquela marcação de 5 centímetros, tá? Ó, um olhando para o outro. Aí, vou prender aqui, bonitinho. E vamos parar também a nossa, ó, ficou bem certinho, tudo bem posicionado. E aí, a gente para nessa outra marcação aqui de 5 centímetros, tá bom? Então, é só ir para a máquina e fazer uma costurinha de segurança aqui nesse zíper. Como é uma costurinha de segurança, a agulha pode ficar na posição normal, tá? Retrocesso no início e no final. Lembrando que nós vamos começar a costura aqui na marcação de 5 centímetros, tá? Deixando essa ponta do zíper sem costura. Lembrando de parar nossa costura aqui na nossa marcação. Pronto, costurinha finalizada. Olha só. Então, ficou dessa forma, tudo bateu aqui, né? E agora, a gente vai posicionar o forro. Então, frente do nosso forro com frente do nosso tecido. Vamos prender aqui. Lembrando que essa parte do zíper a gente não vai costurar, não vai prender. Então, eu vou posicionar ela aqui pra baixo. Dessa forma aqui, ó, pra eu passar o resto da costura aqui sem pegar o zíper. Então, eu vou prender esse zíper aqui embaixo pra ele não ter perigo de ser costurado lá em cima. E aí, vou continuar posicionando aqui o meu forro.
É a mesma coisa aqui do outro lado, frente do forro com frente do tecido, prende tudo. Lembrando que não é para costurar essa pontinha aqui desse zíper, então eu vou prender aqui desse lado. E terminar de posicionar aqui o forro, tá? Agora vai pra máquina e passa uma costura aqui nessas duas partes. Vou manter aqui a agulha na mesma posição e vou costurar do lado do TNT para ficar mais fácil de deslizar. Prontinho, ó. Então, os forros já estão posicionados. Reparem que aqui, ó, a gente não fez ainda a costurinha de acabamento do zíper, tá? Nós vamos fazer depois. Então, vamos aqui, ó, agora separar o nosso forro, ó, aquela costurinha aqui, a gente vai fazer só depois que desvirar a peça. Então, vamos aqui, ó, separa o forro de um lado, tecido principal do outro. Vamos unir aqui tudo bem certinho. Lembrando aqui que o zíper não pode ser costurado, então eu vou jogar ele aqui pra dentro, ó. E vou prender tudo bonitinho aqui. Lembrando de unir certinho, costura com costura, pra ficar tudo bem alinhadinho, bonitinho. Ajeita bem o forro. Prende tudo bem bonitinho também. E depois aqui embaixo a gente vai fazer uma marcação para depois desvirar a peça, tá? Então, tudo bem bonitinho. Vamos fazer a marcação aqui agora. Que não tem uma medida correta, né? Eu deixo aqui um espaço bom que eu consiga desvirar com facilidade a peça. Então, daí eu vou fazer só uma costurinha aqui e uma costurinha aqui para poder fechar a caixinha de leite. Então, agora a gente vai para a máquina e vai fazer uma costura em todas essas voltas aqui e depois fechar a nossa caixinha de leite. Costura esses pedacinhos e deixa essa parte aqui. Dá uma olhadinha na descrição sobre o projeto Flora. Se você ainda não conhece, é um projeto com 2 versões de mochilas, que dá para você vender o ano inteiro. Lancheira térmica, pasta organizadora e o estojo daquele modelo da Kipling. Super amado aí pela garotada, vale muito a pena. E tá com desconto de R$ 197 por R$ 99,90 o projeto completinho, tá bom? Videoaulas, bem explicadinha, molde, medidas, lista de materiais e a plataforma aqui, o Wi-Fi e o acesso é vitalício. Então, agora vamos fechar aqui, ó, a nossa caixinha de leite, unindo bem certinho aqui a nossa costura. Joga uma dobrinha pra cá, outra pra cá, pra facilitar na hora da costura e ajeita bem bonitinho. Vamos prender tudo aqui. E depois a gente vai fazer uma costura lá na máquina de meio pé de máquina, tá? Ou um pezinho de máquina também. Mas eu fiz aqui com meio. Ajeita bem aqui o tecido. Ajeita bem a dobrinha.
Joga uma pra lá, outra pra cá, na mesma posição que você fez do outro, tá? Pra não ficar retorcida aqui a costura. Então, do mesmo lado que você jogou essa costurinha do outro lado, você tem que jogar desse lado também. Então, faz uma costurinha aqui, depois já aproveita também e fecha as caixinhas de leite do forro. Meio pezinho de máquina, tá bom? Pronto, caixinhas de leite já costuradinhas. E agora, a gente vai desvirar tudo isso daqui. Faça com calma, eu acelerei o vídeo, para não ficar muito longo. Mas eu fiz com bastante calma, para não amassar muito o tecido, para não ter nenhum problema de rasgada, nem ficar nada, tá? Vamos ajeitar aqui todas as caixinhas de leite. E essa parte aqui, a gente já vai fechar essa aberturinha aqui, tá bom? Então, é só ajeitar bem e ir lá pra máquina e fazer uma costurinha. Costurinha feita. Agora, aqui a gente vai ajeitar tudo bem bonitinho aqui, ó, esse forro. Ajeita bem certinho aqui, porque nós vamos lá agora, na máquina, fazer aquela costurinha de segurança que a gente não tinha feito ainda, tá? Então, aqui, ó, tudo bem ajeitadinho, a gente vai fazer a costurinha de acabamento. Perdão, falei de segurança, né? É a costura de acabamento. Então, aqui na máquina, eu vou tirar essa parte aqui da minha máquina, para eu poder colocar aqui a boca da minha necessaire e fazer essa costura, tá? Então, posiciona bem certinho, começa com retrocesso e termina com retrocesso. Eu vou começar aqui do lado da costura, da junção aqui, tá? Na lateral. Pronto, e é só dar a voltinha aqui em toda a necessaire, fazendo essa costurinha aqui de acabamento. Muito bem, costura de acabamento feita. Agora, a gente vai fazer a marcação da costura para passar o arame, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma marcação aqui do zíper para baixo de 1,5, ó. Então, tudo aqui 1,5. Eu marco aqui 1,5 toda a volta para fazer um guia aqui para minha costura. E agora, eu vou ainda passar um risquinho aqui para não ter perigo desse giz sair a hora que eu for manusear a peça e tirar minha marcação. Então, nós vamos voltar lá para a máquina e fazer uma costura aqui em toda essa volta. Do mesmo jeito que a gente fez a costura de acabamento, nós vamos fazer essa daqui, tá bom? Retrocesso no início, no final, e faz uma costura bem bonita aí em toda a volta nessa marcação que nós fizemos com o giz, de 1,5. Pronto. Agora, eu vou pegar esse pedacinho aqui pra fazer o terminal de zíper. Eu vou dobrar ele ao meio. Depois, eu vou dobrar aqui, ó, essas duas pontinhas, uma pra cá, outra pra lá. Dessa forma aqui, vou lá pra máquina e vou fazer uma costura nas duas laterais, aqui e aqui. Costura feita, agora eu vou tirar essas pontinhas aqui, ó, e vou desvirar pra gente poder fazer depois o acabamento do nosso zíper.
Agora, eu vou fazer a posição aqui do ferrinho na boca de lobo, né? Pra gente fazer a nossa boca de lobo. Então, aqui, ó, vou pegar o desmanchador. Tá vendo essa pontinha aqui entre uma costura de acabamento e a costura de 1,5 que a gente fez? Nós vamos desmanchar essa costura aqui, ó, e abrir aqui, nas duas laterais. Então, desmancha essa costurinha aqui, ó, entre a costura de acabamento e aquela costura de 1,5 que a gente fez, tá bom? Com cuidado para não rasgar o forro. Abriu aqui, ó, e nós vamos passar agora o nosso ferrinho. Passa de um lado e depois passa do outro. Essa necessaire dá para você fazer em qualquer tamanho que você queira, tá? É só você aumentar aí o tamanho do espelho, o tamanho da caixa de leite, fazer aí as marcações certinhas do arame, tá? Então, dá para você, aprendendo a fazer essa necessaire, dá para você já ter uma noção para poder fazer em tamanhos maiores. Aí vai da sua criatividade aí, tá bom? Pega a ideia e faz no tamanho que você quiser, no tamanho... Dá para fazer aqueles kits, sabe? De 3 tamanhos. Então, posicionou aqui bem bonitinho. Vê se ficou na posição certinha os dois lados. Vou selar essa costurinha aqui que a gente desmanchou. Não tem necessidade, tá? De fechar ela. Olha só, tudo bem certinho, bem fofinho, bem bonitinho. E agora, a gente vai passar o cursor. Então, verifica se tá tudo na posição correta aqui, sabe? Se ela não tá torta, ajeita bem bonitinho, pra ficar um retângulo bem certinho, tá? E agora, aqui a gente vai passar o cursor. Então, vamos tirar aqui um pedacinho dessa parte aqui. Eu vou selar já aqui e vou passar. Pra fechar é dessa forma aqui, ó, você posiciona aqui, joga pra baixo e fecha a necessaire. Olha só que fofinho que já ficou. Pronto. Agora, só falta a gente colocar aqui o nosso terminal, nosso acabamento aqui desse zíper. É só vestir aqui e vai pra máquina e faz uma costurinha aqui em toda a volta no quadradinho. Muito simples, né? Olha só que fofa ficou nossa necessaire. Dá pra fazer bastante aí num dia, ela é super rápida, fácil de fazer, dá pra fazer bastante em produção. Ela é um tamanho excelente, cabe bastante coisa para levar a maquiagem, um hidratantezinho dentro da bolsa, tá? Então, gente, peguem a ideia e façam o tamanho que vocês quiserem. Eu aconselho toda impermeável, né? Por conta de não molhar, não ter perigo, porque às vezes a gente usa no banheiro, né? Cai água. Então, eu aconselho a fazer totalmente impermeável. Se fizer com tricoline no lado de fora, pelo menos o lado de dentro faça com impermeável, tá bom?
Todos esses materiais que eu usei, zíper, forro, nylon dublado, emborrachado, TNT, você encontra lá na loja Paludeto, tá? Menos o tecido. O tecido é da Avimor Tecidos, mas o resto é tudo da loja Paludeto e tem cupom de desconto. O tamanho final dela, da peça pronta, ficou 15,5 por 21 e por 8. O cupom lá da loja Paludeto é FABI5. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha na aula, compartilha com alguém que você gosta. Dá uma olhadinha na descrição, tem bastante informação importante para você, inclusive as medidas dessa aula, tá bom? Faz aí no seu ateliê de produção, porque vende bastante necessaire. Dá para fazer para várias datas especiais durante o ano, toda impermeável, toda bonitinha, olha só que linda que ficou. E esse tamanho aqui é ideal para a pessoa levar dentro da bolsa no dia a dia, tá? Para o trabalho, né? Para a escola. Então, ficou um tamanho bem legal. Um beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!